Boa noite, a graça e a paz do Senhor, amém? Que bênção, queridos, é ver o Senhor falando conosco, né? E o Senhor já está falando conosco nesta noite, sobre missões, não é? A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele criou os céus e terra, e tudo que nela há, para a sua glória, e para cumprir os seus propósitos. Nós, como igreja do Senhor, nós somos o propósito do Senhor. E Ele tem um propósito para cada um de nós. Para a glória de Deus. Amém? Interessante que nós iniciamos aqui o culto ao Senhor. A Ivete trouxe um louvor. Sonda-me, né? Usa-me, né, Senhor? Nós cantamos, né? Usa-me, Senhor. Usa-me. Será que nós verdadeiramente estamos sendo usados pelo Senhor? Esses dias eu tenho orado muito, chorado aos pés do Senhor, porque eu ouvi uma frase de um pastor, que ele é teólogo e conferencista. O pastor Edivaldo, a pastora Vanessa conhece, aquele o Jonas Madureira. E ele disse algo que eu anotei aqui, que eu achei, mexeu muito comigo. Ele disse assim: a verdadeira tragédia da Covid-19 não é que muitos tenham morrido, estão morrendo. A tragédia é para onde eles foram depois da morte. Eles acordaram no céu ou no inferno? É uma palavra, queridos, uma frase que ela tem que mexer conosco. Porque vocês olham aí ao redor de vocês, quantas cadeiras vazias? Certamente porque tem alguns irmãos que não vieram. Mas mesmo quando está a igreja, ainda há cadeiras vazias. Ainda há cadeiras vazias. E muitas vezes nós, queridos, entendemos que isso é um papel do missionário que é enviado no campo, do pastor da igreja, do presbítero da igreja, a igreja que tem presbítero, mas nunca de nós como ovelhas do Senhor. E hoje eu quero falar com você, ovelha do Senhor, porque esse papel é meu, esse papel é teu, esse papel é nosso, de levarmos Cristo a quem não conhece, de mostrarmos a salvação, o que o Senhor fez na nossa vida, o que o Senhor tem feito na nossa vida. E isso tem que mexer muito no nosso interior, para que possa mesmo jorrar aquela água viva, de dentro para fora, aquela sede que nós temos, essa sede, dá essa sede para que outros venham beber da fonte de Jesus. A palavra do Senhor diz que quando um pecador aceita o Senhor, que um pecador se arrepende, há festa no céu. Mas não é festa para o pecador, é festa para a glória de Deus. Então, quando nós falamos do amor de Deus, em qualquer situação, em qualquer circunstância, é para a glória de Deus. Deus, queridos, não precisa de nós para nada. Ele fez tudo, porque Ele fez tudo, todas as coisas, céus e terra, que há nos céus e embaixo da terra, sobre a terra, tudo é domínio, é soberania, é criação de Deus para a glória dEle. Então, igreja, tudo que nós fazemos para o Senhor é para a glória dEle. E certamente o Senhor quer ver todos nós com Ele no grande dia. Porque Ele virá, Ele voltará para buscar uma igreja sem ruga, sem mácula, uma igreja santa diante do Senhor. E olha o papel. Nesse tempo, queridos, a gente precisa se lembrar daquelas pessoas que nós conhecemos, que está ali no nosso círculo de amizade, que ainda não conhece o Senhor Jesus. Porque se Jesus voltar, eles não vão para o céu. O único caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só através dele que nós chegamos até o Pai.
Então, Ele é o caminho. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 9, e depois 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 1 e 2, amém? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor, amém? Pois nós somos cooperadores de Deus, nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Essa tradução é tão atual, né? Porque é isso. O Senhor comissionou a igreja dele a trabalhar para ele, a servir ele em todo o tempo. Agora você vai uma folhinha para frente, 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: assim, pois, que os homens não considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel ao Senhor. E essa tradução que eu peguei aqui diz assim: vocês não devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Ai, que maravilhoso! O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao Senhor. Amém? O apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja de Coríntios. E, aliás, em todas as cartas que Paulo escreve, ele já inicia assim: eu, apóstolo Paulo, ou eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Nós, queridos, temos uma responsabilidade, como diz a palavra do Senhor, de sermos servos do Senhor, de servir aos propósitos de Deus, irmão Sidney, na terra. Aí você vai dizer para mim assim: irmã Simone, mas eu não tenho o dom de pregar, eu não sei lá ficar na frente recebendo ninguém, eu não sei ministrar uma aula para as crianças. Queridos, o nosso serviço vai muito mais além do que este lugar. Como a Ivete falou, quando ela ministrou o louvor aqui, nesta noite. Isso se estende lá fora, com a nossa vida, com a nossa atitude, com a nossa maneira de ser. Muitas vezes a gente não precisa falar nada, basta a sua atitude diante de uma pessoa, diante de uma circunstância, diante de um problema, né? No mês passado, quem estava aqui, eu falei sobre sermos o sal da terra e luz do mundo. Mas sermos sal e luz para servir. Nós cristãos estamos em todo o tempo servindo, Zenilda. Servindo a outros vós. Porque é isso que o Senhor requer de nós. Um dia, a tia do Carlinhos e a Sara me alcançou com Jesus, porque sempre estavam lá encucando a palavra do Senhor na minha mente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu inventava tanta desculpa para não ir na igreja. Uma vez eu inventei que eu tinha até uma dor no dedão do pé, estava mesmo doendo, mas dava para ir para a igreja. É verdade, porque eu ainda não conhecia Jesus. Mas uma vez, eu sentada na igreja, eu ouvi o chamado. E aí eu ouvi o chamado, eu falava: olha, só me falar de novo. Eu me lembrei muito da pastora ontem. Eu levanto a mão e vou. Mas o homem não falava duas vezes, falava uma vez só. E aí foi alguns dias, alguns cultos que eu fui. E aí um dia eu falei: quer saber, eu vou levantar. E levantei e fui lá na frente aceitar Jesus como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Mas porque teve quem não desistiu de mim, quem esteve ali comigo, me acompanhando. E hoje
hoje eu estou aqui para a glória de Deus, a minha família está para a glória de Deus, a tua família está para a glória de Deus aqui. Por isso é um papel, queridos, fundamental para a igreja. Ainda mais, irmã Regina, nesse tempo de pandemia. Há muitos se esfriaram diante de Deus, foram embora, porque não precisavam mais congregar, mais estar na igreja. Mas isso é engano do inferno, porque a gente precisa estar junto, como família da fé, família de Cristo. Como a gente não quer estar junto com os irmãos, então lá quando for no céu vai chegar para Jesus e falar, olha, eu não preciso da igreja, eu não preciso do Senhor, só me coloca lá no fundo, lá no canto. Nós precisamos de Jesus e nós precisamos de uns aos outros. E Paulo, quando ele escreve esta carta, ele quer dizer nesse servir, volta aí comigo no capítulo 3, no verso 9. Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Capítulo 4, verso 1. Assim, pois, que os homens não considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Fiel, queridos, a tudo aquilo que o Senhor tem entregado na tua mão. A palavra, Suelizinha, que você escuta aqui na igreja, você chega lá para o seu filho, olha, hoje o Senhor falou isso e isso e isso. Cucar a palavra do Senhor, convidar, vem na igreja. Queridos, olha, é complicado, porque a gente convida, chega uma hora que a gente fala, eu já não aguento mais. Mas a gente tem que se lembrar que a gente também foi assim. A não ser quem já nasceu no berço cristão para a glória de Deus, né? Eu não nasci. Porém, eu era uma pessoa muito temerosa ao Senhor, né? Nós éramos católicos, bem temerosos. Mas eu não conhecia o verdadeiro Jesus. E é isso que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Aqui Paulo, como servo de Deus, ele vai explicando que o trabalho do evangelho, assim como aquela igreja trabalhava, a igreja de Coríntios, assim como nós, presbiteriana da graça, como nós também devemos ser os cooperadores, colaboradores, despenseiros e ministros de Jesus. Há tanto a que se fazer na obra de Deus, aqui, lá fora. Há um lugar para você. E eu digo para você, todos nós temos dons. O Senhor nos presenteia com dons. Deixa esse dom florescer. Às vezes você não sabe como abordar uma pessoa na palavra de Deus, né? Como que eu vou abordar aquela mulher que sempre está lá no ponto comigo? Vai um dia conversando e vai falando do amor de Deus, o que Deus fez na sua vida. O melhor testemunho é o teu, é você, porque a pessoa vai estar vendo um testemunho vivo ali na frente dela. O que você era e o que Cristo fez por você. Amém? E nesse contexto que Paulo fala, onde ele diz assim no capítulo 4, ministros de Cristo, ele diz aqui que são servos de Cristo. E esse ministro de Cristo, na língua grega, quer dizer ruperetes ou ruperetas, que significam servos. Paulo queria dizer à igreja que eles eram servos de Cristo, mas eram uns servos diferentes, porque a expressão rupereta significa como remadores de navio de galés, remadores do último porão. Remadores do último porão naquela época eram uns navios, né, uns barcos grandes, enormes, que tinham várias etapas, né, no barco. E eles, os remadores de galés, os ruperetas ou ruperetes, eles ficavam lá embaixo no último porão. Vocês sabem fazendo o quê? Remando. O barco, o navio só andava porque aqueles ruperetas remavam. Você imagina a força brutal que aqueles homens tinham que ter
para fazer um navio, né, daquela proporção. Não era como um Titanic, né, mas eram navios grandes que eles eram usados para comercializar mercadorias e até para as guerras também. Só que o interessante, queridos, é que os ruperetas eram homens que ficavam debaixo do navio, né, na parte de baixo, né, do navio. Eles eram pessoas escravas, servos, que muitas vezes eram condenados pela justiça. Então, ao invés deles terem uma morte letal ou uma prisão, eles iam para o navio servir. Só que daquele navio, eles só sairiam de lá, Pedro, morto. Não tinha uma sentença que ele dizia, você vai remar durante 1 ano, você vai remar durante 10 anos. Não, era até a morte. Eles eram homens esquecidos pela sociedade. Naquele porão não havia glamour nenhum. Diz que nem luz havia. Esses homens, eles eram orientados a remar por um chefe maior, que batiam neles se eles estivessem devagar no remo lá, e eles ouviam esse homem pelo som de um tambor. Eles iam no ritmo do tambor. O chefe batia o tambor e eles iam lá remando. Olha que interessante, Paulo comparando os ministros, os servos do Senhor, como os ruperetas do navio. Muitas vezes nós não vamos encontrar glamour quando falamos de Cristo, porque muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Eu dei muitas desculpas. Mas o rupereta não podia parar. Se ele parasse, ele levava chicotada. Se a chicotada não fosse suficiente, eles até matavam e jogavam no mar. Assim eram os ruperetas. Eles tinham que estar lá no último lugar, remando até a morte. E jamais sairiam de lá vivos. Pensa nos missionários que vão lá. Por exemplo, o pastor Antenor, que vai para o Nepal, ele deixou toda a família dele aqui. Para a glória de Deus, lá ele formou uma família, glória a Deus. Mas há muitos que largam tudo e vão no ID do Senhor. E nesse tempo de pandemia, muitas igrejas, queridos, abandonaram os seus missionários. O Senhor não, mas eles foram abandonados pela igreja deles. Vocês acham que os missionários não se sentem só? Vocês acham que eles não necessitam de dinheiro? Que eles não necessitam das nossas orações, das provisões de Deus, da sabedoria de Deus? Muitos, eles vão para países que eles não podem nem carregar a Bíblia. A Bíblia entra clandestinamente. E falam do amor de Cristo no sussurro. Não são aí parecidos com os ruperetas? Que são esquecidos. Que remam até a morte. Que condenação, irmão. Terrível, né? Você foi condenado a ser o rupereta do navio. Aí você já sabe, vou ali até a morte. Ou eu remo, ou eu morro. Paulo dizia, servir a Deus não vai ter glamour, não. É serviço. Você não vai ser bem visto, bem quisto. Vai ser excluído. Uma vez a pastora Vanessa falou, vai ser excluída. Vai ser excluído. Mas é o amor a Cristo. É olhar para trás e ver tudo que Cristo fez pela vida do missionário. É uma demonstração de um amor tão grande, de largar tudo, não se apegar a nada, mas se apegar ao Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor.
E quando uma alma se arrepende, eu creio que o coração daquele missionário transborda de alegria, porque ele vê o fruto do trabalho dele. Jesus vê o fruto do trabalho penoso dele. Então não tem glamour, queridos. E Paulo estava descrevendo os ruperetas como a igreja do Senhor. Acompanha comigo aí no capítulo 4 de 1 Coríntios, do verso 9 ao verso 16. Aleluia. Amém. Do verso 9 ao verso 16 diz assim, é Paulo falando: pois tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Somos feitos espetáculos do mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, mas vós sois fortes. Ele está falando para a igreja. Vós sois ilustres, nós desprezíveis. Até esta presente hora sofremos fome, sede e nudez. Recebemos bofetadas e não temos residência certa. Afadigamo-nos, trabalhamos com as nossas próprias mãos quando somos injuriados. Bendizemos quando somos perseguidos, sofremos. Quando somos difamados, consolamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Verso 14. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como a meus filhos amados. Ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. É o apóstolo Paulo falando isso para a igreja de Coríntios, que ele gerou a igreja de Coríntios no sofrimento. Ainda, 16, admoesto-vos, portanto, a quem sejais meus imitadores. Ele está chamando a igreja para imitar ele. Por causa disso, vos enviei Timóteo. Aí ele diz ali que enviou Timóteo, que era um filho amado e fiel do Senhor, para lembrar os caminhos em Cristo, como toda parte ensino a cada igreja. Paulo, indescritivelmente, indiscutivelmente, foi o maior missionário dos tempos. Ele abria a igreja ali e ele via a necessidade que a igreja estava tendo, e ele ali se consumia, e ele ali chamava a igreja, ele enviava cartas à igreja, ele enviava outros cooperadores para abençoar aquela igreja, porque ele sabia que a igreja de Cristo iria receber a salvação, que a igreja de Cristo iria ser alcançada por Jesus no último dia. E ele via a importância, a necessidade daquela época, irmão Davi, de levar mais e mais e mais para os braços do Senhor. Mas é um trabalho que é esquecido, é um trabalho de servo. E demonstrando o apóstolo Paulo, ele dizia assim que ele não passava de servo dos irmãos. E ele chama o povo de Deus a ser imitador dele. Ele usava várias metáforas e analogias para demonstrar que uma liderança, que o sentar nessa cadeira é mais uma oportunidade de serviço e não de senhorio. Eu coloquei aqui. Então nós estamos sentados na cadeira a serviço de Deus, para alcançar. Lembra-te, igreja, das cadeiras vazias, das pessoas que poderiam estar aqui conosco. Paulo dizia que a igreja era os ruperetas do Senhor. E Paulo reconheceu esse próprio papel nele, na obra de Deus, como cooperador, como instrumento, porque ele sabia que pertencia a Deus,
que tudo que tinha aqui não passava de refúgio. Que a pátria de Paulo, a nossa pátria é a celestial. É a salvação em Cristo Jesus. Não é se apegar, como a pastora falou aqui, do muito trabalhar. Queridos, nós precisamos mesmo trabalhar. Precisamos trazer o alimento para a nossa casa. Mas a gente não pode deixar o trabalho nos consumir a nossa vida com Deus. Porque se nós não nos alimentarmos aqui, o que a gente vai alimentar lá fora outras pessoas? Não é verdade? E diante de tantas circunstâncias que passamos, se nós estivermos alimentados, alicerçados pela palavra de Deus, nós vamos enfrentar. Porque a palavra de Deus é fiel. A palavra do Senhor é fiel. E você já disse para o Senhor alguma vez na sua oração: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como Isaías? Quando eu ouço esse louvor que a Ivete ministrou aqui, eu fico pensando, e isso me dá um temor muito grande no meu coração. Porque muitas vezes nós cantamos louvores, mas nós não nos atentamos ao que nós estamos falando. Se a gente quer que o Senhor nos usa, a gente tem que arregaçar as mangas e vamos lá para cima. Lembre-se, todos nós temos dons para servir ao Senhor. Todos nós. Amém? A tua casa é o primeiro ministério. A tua família. Você faz o exercício lá em casa. O exercício você faz lá. Amém? Lembre-se, a partir de hoje, todos nós somos os ruperetas do Senhor, da sua obra redentora. Os ruperetas eram escravizados, eram servos acorrentados ao navio. E nós somos acorrentados pelo grande amor de Cristo. E esse grande amor que tem que nos levar a falar dele, a servir, a viver esse amor. E essa palavra falou muito comigo, queridos. Primeiro a gente escuta, a gente leva, para depois a gente transmitir para a igreja. Nós precisamos nos levantar nesse tempo, como ministros da palavra de Deus. Em cada dom, em cada situação que o Senhor nos coloca, para servir Ele. Muitas vezes nós vamos falar do amor de Cristo e as pessoas não vão se importar, não vão ouvir, não vão ligar. Mas a obra da conversão não é você que faz, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Eu já ouvi testemunho de pessoas que se converteram num louvor. Um irmão passando na rua falando com ela se converteu ao Senhor, ela foi na igreja e se converteu. Então, queridos, Deus, Ele usa os instrumentos, Ele usa as ferramentas, mas você tem o seu papel principal, de falar da palavra de Deus, de levar consolo, amor, socorro. Cristo, quando pregou para aquela multidão, os discípulos queriam que Jesus os dispensasse, não é? Manda embora, Senhor, porque nós não temos comida para alimentar todo mundo. O Senhor Jesus disse não, eles alimentaram aqui com o pão da palavra, agora eles vão comer o pão. Mas não, é muita gente. Jesus proveu lá dos 5 pães e 3 peixinhos. Uma multidão comeu e 12 cestos sobejaram. Então, queridos, Deus, nós damos o primeiro passo e Ele vai fazendo a ponte. Mas a gente precisa se manifestar. A gente precisa ter o nosso coração quebrantado e disposto. E eu pensava, o que faz um missionário largar tudo aqui e ir lá
para a China pode entrar? Não pode, né? Pode, né? Acho que pode, né? Não sei. Entrar pode, não pode sair, né? Mas tá, para a China, legal, para a China. Vai lá para a China para pregar o evangelho e ó, não pode sair mais. Ele é um rupereta do Senhor. Que pode, ó, perder a vida. Mas aí o Senhor ministrava no meu coração. É o amor. É o amor que Cristo derramou quando Ele alcançou aquela pessoa pela salvação. Algo dentro dele mudou de tal maneira que ele não podia conter dentro dele e ele tinha que falar para outros. Esse mesmo amor nós precisamos ter pela nossa família, nossa parentela, nossos amigos, nossos irmãos. Eu me lembrava quando eu preparava a palavra dos irmãos que não estão mais aqui conosco, daqueles que se foram e não foram mais para Jesus, até daqueles que foram para outras denominações. A gente precisa, queridos, sermos os ruperetas do Senhor, para servir a Ele, ligado nele, servir aonde Ele nos coloca. Nós vamos fazer a diferença no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, na vizinhança. É fácil? Não, queridos, não. Principalmente se um dia você for falar do amor de Cristo e baterem a porta na tua cara. Mas o Senhor faz a obra e Ele te capacita. O Senhor que capacitou os missionários, que capacita os missionários. Ninguém nasce pronto, ninguém vai pronto para a obra. Mas é algo tão grandioso que o Senhor coloca dentro deles, que eu penso assim, que diante da primeira tribulação, da primeira aflição que ele passa ali, ele não desiste. Ele continua. Imagina quantas coisas o pastor Antenor não passou no Nepal. Algumas a gente já até ouviu que ele compartilhou, mas isso não deve ser nem um tiquito daquilo que esse homem tem passado no longo da caminhada dele naquele lugar. E ele ama tanto aquele lugar que ele voltou para aquele lugar. Ele podia ter chamado a família, vem para cá, nós não vamos voltar mais para lá. Teve Covid-19, foi muito severa, mas o Senhor o livrou da morte, porque o Senhor tem propósito na vida daquele homem, assim como Ele tem propósito na minha vida e na tua vida. A gente precisa aprender, queridos, a demonstrar esse amor. Amém? Abra a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 2. Olha, outra carta que Paulo envia para a igreja em Éfeso. Paulo foi um grande missionário de Cristo. Aleluia. Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam mortos espiritualmente. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho desse mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Ele está falando do diabo. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Verso 4:
Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Amém? Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isto para mostrar que todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Verso 8: pois pela graça de Deus, vocês e eu somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é um resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez e que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Paulo queria alertar a igreja, lembrar de tudo aquilo que a igreja era no passado e o que Cristo fez por ela, o que Cristo fez por nós, através da salvação. E Ele fala, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Tudo foi preparado, o Senhor prepara tudo, o caminho, Ele prepara a hora. Eu creio em nome de Jesus. E a igreja precisava nesse tempo lá e aqui dos seus ruperetas. O Senhor conta com você, conta conosco. Onde vocês estiverem, queridos, demonstre ser um servo fiel, escravo de Cristo, levando a luz do Senhor em meio a este mundo de trevas. Em meio a esse mundo de trevas, as almas clamam por salvação. Lembra quando eu iniciei o culto? Só tem dois caminhos: ou é a eternidade com Cristo Jesus, ou é na perdição com o diabo Satanás, ardendo no fogo do inferno. Não tem outro caminho, a Bíblia não mostra outro caminho. A palavra de Deus é clara. E quantas pessoas, hoje já chegaram a 700 mil pessoas mortas pela Covid-19? Deve estar beirando, né? Mais ou menos isso, né? Quantas foram para o céu? Quantas o Senhor recolheu para o seio de Abraão? E quantas estão na perdição, porque não conheceram Jesus? Nós não sabemos, só o Senhor sabe. Mas a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, pela palavra de Deus, nós vemos que não são todos que vão estar. Obviamente, é desejo do Senhor que todos nós fôssemos alcançados, mas por conta da desobediência e do pecado. Amém? Abra a palavra do Senhor lá em Gálatas. Paulo envia uma carta para Gálatas agora. Gálatas capítulo 2, do verso 19 ao verso 20. Paulo diz assim: pois quanto à lei, estou morto, morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. É tremendo. É tremendo. O Senhor é maravilhoso.
Paulo escreve para Romanos, para os romanos. Vamos lá em Romanos, no capítulo 10. Amém? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será envergonhado, pois não há diferença entre judeu e grego, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para eu invocar o nome do Senhor, eu preciso conhecer esse Senhor. Amém? Acompanha aí. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Tem um louvor, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Eu não sei cantar, não. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Verso 16, nem todos, porém, obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Como ouvirão, Ivete, se não há quem pregue? Olha os ruperetas do Senhor. Ó, o papel da igreja do Senhor. Não é só do missionário, não é só do pastor Sérgio. Que trabalho lindo aquele homem tem feito. Precisamos, pastores, ir lá um dia fazer uma visita a eles. Precisamos como igreja do Senhor. Amém? Nós abençoamos o trabalho dele, mas a gente também precisa estar ali perto. Não é verdade? O nosso trabalho, queridos, de evangelismo, o trabalho do missionário é um trabalho de formiguinha. Quando ele vai para o campo, ele não conhece o território. Ele conhece de ouvir falar e conhece pelos relatos. Mas ele vai viver aquilo na pele quando ele for. Então o trabalho dele, o nosso, é de formiguinha. Mas não menospreze os pequenos começos. Precisa começar pequenininho, tímido, mas o Senhor vai acrescentando. O Senhor vai dando sabedoria, vai dando estratégia, vai abrindo o caminho. Mas eu preciso dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Eu sei pouco, Deus, mas o Senhor sabe de tudo. Eu não sei falar eloquente, mas eu falo. Então o Senhor me conduz. A gente precisa ter o coração disposto. E aqueles ruperetes, querido, eles eram os esquecidos do último porão. Aqueles que remavam até a morte. Eles eram esquecidos. Eles entravam naquele barco, só saíam de lá mortos. E esse é um papel da igreja do Senhor. Esse é um papel nosso. Isaías, no capítulo 53, no verso 11, ele diz assim, ó: de Cristo, falando de Jesus, depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, está falando de Jesus, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecadores deles serão perdoados. Pense no Senhor olhando para você e dizendo que está feliz com o seu trabalho. Aleluia! Dizendo que está feliz com a sua dedicação.
em relação ao reino dele nos céus. Quando Jesus nos encontrar e falar o nosso nome, que maravilhoso. A humanidade, queridos, ela carece do amor, do servir, da compaixão do povo chamado povo de Deus. Quando Cristo estabeleceu a igreja dele, há milhares de anos atrás, há muito tempo atrás, era para colher os frutos hoje, porque ele nos alcançou. Nós não somos da descendência judaica, nós somos dos gregos, daqueles que não conheceram ao Senhor, não tiveram laço de sangue, mas nós temos laço da eternidade com Ele. E esse é o papel fundamental da igreja do Senhor. Paulo diz em 2 Timóteo, já estou encerrando, ele fala assim: mas você, está falando para Timóteo e para nós, mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Paulo estava ensinando Timóteo e hoje o Senhor está nos ensinando a sermos os ruperetas dele, do último porão, aquele que não é lembrado, que ninguém lembra. Olha, nós vamos fazer o trabalho do rupereta. Nós precisamos fazer esse trabalho. Os remadores eram submissos ao som do tambor. Nós precisamos ser submissos à voz do Senhor. Ele obedecia o comando. Eles eram os doulos, os escravos, condenados, servos, pessoas anônimas. Quantos missionários que a gente nunca ouviu falar e nem lá quem está lá perto dele. Mas Deus sabe quem ele é. Deus sabe da capacidade dele. Por isso é tão importante as orações da igreja, para fortalecer a vida do missionário, da família do missionário. Porque o missionário larga tudo. Quando dá para levar a família, amém. Mas quando não, ele vai sozinho. Por amor à igreja de Cristo, por amor às almas, por amor aos perdidos. Amém? Os ruperetas, eles podiam morrer que ninguém ia lá reclamar o corpo. Porque se morria enquanto estavam trabalhando, era jogado fora. Jogavam lá no mar. E era -1, não era nem contado. Eles não tinham esperança que alguém ia tirá-los de lá. Eles remavam até a morte. Mas a nossa esperança é Jesus Cristo, o nosso Salvador e Redentor, o nosso Jesus que vivo está. Eu vou dizer para vocês, queridos, vai cansar, vai, o rupereta cansa, o rupereta desanima, o rupereta entristece, vai fadigar, vai pensar muitas vezes em parar, mas aí a gente vai lembrar que o Senhor nos chamou para sermos cooperador dele, como ministros de Cristo, como despenseiros dos mistérios de Deus, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, como fiéis do Senhor. E de maneira nenhuma, queridos, pare de remar. Não pare de remar. Porque o rupereta tinha sincronia. Um tinha que remar igual o outro. O rupereta tinha força. Pessoas fortes. A força vem de Deus. E ele era obediente, porque ele ouviu o som do tambor. E aí ele ia remando. Um dia nós vamos dizer, valeu a pena. Porque um dia nós vamos ver a
cadeira completa. A cadeira do nosso lado completa. Com a família, com os amigos. A gente crê. Nós estamos aqui para isso. Crê que o trabalho do missionário não é em vão. Porque nós cremos na fidelidade de Cristo. O navio é a igreja que precisa de você, rupereta de Deus. Reme, reme, reme. Esta é a nossa missão também, como corpo de Cristo na terra. Amém? Vamos nos levantar para a glória de Deus. Vocês são especiais para o Senhor, igreja. O Senhor não nos chama para um propósito banal. Ele nos chama para um propósito muito maior. É o propósito da rendição, da salvação. Amém? Eu convido vocês agora a adorar o Senhor. Depois nós vamos orar. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, porque o Senhor ministrou esta palavra no nosso coração. Eis aqui a Tua igreja, Senhor, os ruperetas do Senhor, o que o Senhor espera de nós, como os despenseiros fiéis, Pai, na Tua presença. Que o Senhor nos ajude, Pai, a levarmos a Tua palavra, a sermos cristãos. Ah, Senhor, prepara, Pai, o campo estão branquinho, Senhor. Precisa de trabalhadores para a obra. Nos levanta nesse tempo, Senhor. Nos coloque, Pai, no nosso coração amor pelas vidas. E que nós não venhamos, Senhor, a nos esquecer dos missionários do Senhor. Daqueles que fazem um trabalho árduo, um trabalho, Pai, de formiguinha, Pai. Mas no grande dia, nós veremos, Pai, que serão milhares de milhares e milhões de milhões para a glória do Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude a pregar a Tua palavra. Nos ajude a amar, Senhor, quem nos persegue. Nos ajude a demonstrar amor pela nossa família. Nos ajude, Senhor. Nós queremos, Pai. E eu oro ao Senhor
Derrama, Pai, do teu Espírito, Senhor, sobre a tua igreja. Derrama os dons espirituais, Pai, porque todos nós podemos servir. Dá em nós um coração disposto a obedecer a tua voz, obedecer ao Senhor. Ó Espírito Santo, a obra de convencer o homem do pecado e do juízo é o Senhor quem faz, mas a obra de falar do teu amor somos nós, com as nossas vidas, Pai, com as nossas atitudes de fé. Ó Senhor, abençoa a tua igreja. Obrigada, Pai, porque esta igreja é uma igreja missionária, uma igreja que ama missões, porque Deus é o nosso papel. Nós fomos um dia encontrados pelo Senhor, e quantos outros estão perdidos em toda a terra, em todas as nações, Pai. Abençoa o Brasil, meu Deus. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Põe por terra toda a idolatria, toda a frieza dos corações nesse tempo, Pai. É o que nós oramos ao Senhor, diante da Tua palavra. Nos faça mesmo ministros de Cristo, despenseiros fiéis do Senhor. É o que nós oramos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Os rouperetas do Senhor, amém? Glória a Deus, já estamos chegando ao final, tem alguns avisos, alguns recados, mas antes dos recados, eu gostaria de chamar o Mateuzinho. Hoje é aniversário do Mateus, vamos orar pelo Mateus, amém? Vem, Mateus, aqui, glória a Deus, aleluia, amém, aleluia. Pastor Edivaldo tá aí no lugar de Juninho, né? Ora aí por ele, pelo jovem. Oh, glória. Não precisa? Amém. Amém. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Depois você dá um abracinho ali no Mateus, amém? Os recados, Natan, amém? Amanhã é feriado, queridos, segunda-feira, feriado, para a glória de Deus. Terça-feira, para a glória de Deus, tem o ensino dos pré-adolescentes que estão aí no caminho do discipulado, amém? E nós estamos aprendendo do Senhor sobre provérbios. Queridos, pensa numas aulas boas, viu? É uma bênção, né? Tem sido uma bênção. Nós temos aprendido muito da parte do Senhor, ao caminho da sabedoria. Como nós precisamos ter sabedoria, não é verdade? E conhecer a Bíblia, né? Tudo aquilo que a Bíblia tem para nos proporcionar, tudo aquilo que a Bíblia tem para nos ensinar, né? Venham, traga a tua família, amém? Quinta-feira, amém, Mateus? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estamos ainda nesse propósito, que é uma família abençoada. Vem à casa do Senhor. O Senhor derrama as bênçãos. Oh, glória!
Sexta-feira tem relógio, né? O que, pastor? Quarta-feira tem o 4x4, irmãos. Irmãos, não é nessa? Irmãos. Pastor Edivaldo é na outra. Mas temos relógio de oração, amém? Para a glória de Deus. Começa com os jovens e aí termina no sábado, amém? Domingo que vem, culto de ações de graças, glória, agradecer ao Senhor, né? Nós temos muito para agradecer ao Senhor, amém? Vamos, o que, pastora? Queridos, aí sem ser nessa semana, na outra, que vai ter o 4x4, vai ter o aniversário da igreja, 16 anos para a glória do Senhor, no sábado a pastora Terezinha, e no domingo, a pastora Débora, lá da Casa da Bênção. Traga mais um, para comemorar conosco o aniversário da nossa igreja. A igreja é vocês, então é vocês que estão fazendo aniversário, amém? Glória a Deus. Vamos estender as nossas mãos e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigada por este dia, obrigada pela Tua palavra, obrigada pela Tua presença neste lugar. Deus, que o Senhor nos leve em paz, em segurança para os nossos lares, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana de portas abertas, uma semana do mover, do livramento do Senhor para nós, para nossa família. É o que pedimos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a pregar o Evangelho, a falar do Teu amor, do Teu tão grande amor, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus nós agradecemos que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que há em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, sobre a tua família desde agora e para todo sempre. Amém. Vão na paz do Senhor.